Povo abençoado de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão aqui no canal Bispo Lima. E eu já quero convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu amém e compartilhar com seus amigos e familiares para que a palavra do Senhor continue alcançando cada vez mais vidas. Amém, queridos? Então vamos para a palavra de hoje, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 12, versículos 5, 6 e 7. Então pega a sua Bíblia e vem comigo. A palavra do Senhor vai dizer: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocou a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Amém, queridos? Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção nesta palavra: enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele, ou seja, a igreja não parava de orar. Nós conhecemos bem a história que vai relatar que o imperador Herodes, ele prende alguns dos seguidores de Cristo. Dentre eles, ele prende e manda matar Tiago. E isso agradou aos judeus, isso agradou aos inimigos dos seguidores de Cristo. Então ele prende Pedro, pretendendo fazer também a mesma coisa que fez com Tiago. Só que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele. O poder da oração traz libertação. O poder da oração traz vida. Aproxime-se de pessoas que orem por você. Aproxime-se de pessoas que têm comunhão com Deus. O nosso erro é muitas das vezes querer ter amizades com pessoas que não acreditam em Deus, que não professam a mesma fé que nós. Veja que Pedro, ele tinha pessoas que professavam a mesma fé, que criam no mesmo Deus, no mesmo Jesus. E com isso eles acreditavam que a sua oração poderia livrar Pedro da prisão. Amém, queridos? Isso me chama muita atenção porque Pedro, pelo homem, na ótica humana, na lógica humana, ele já estava condenado, não tinha mais jeito para ele. Ele era vigiado por 16 soldados. Agora, olha que interessante no versículo de número 6, aonde nós precisamos aprender a descansar no Senhor. É quando se esgotam as nossas possibilidades. Pedro estava dormindo. Eu acho muito interessante isso aqui, porque Pedro, ele sabia que não adiantava ele se espernear, não adiantava ele gritar, não adiantava ele querer se justificar, não tinha o que ele fazer. Então ele foi dormir. Imagino eu que Pedro pensou: se Deus quiser me tirar daqui, ele vai tirar. Se ele não quiser, não tem problema, eu vou morrer e vou para a glória. Pedro, ele tinha certeza da sua salvação, assim como ele também sabia que nada que ele fizesse ali poderia fazer nada. Só que Pedro tinha amigos, Pedro tinha comunhão com os irmãos, Pedro, ele tinha fé em Deus. Enquanto ele estava ali, o povo orava por ele. E sabe o que eu aprendo com isso? Muitas das vezes nós vemos o nosso irmão na necessidade, nós vemos o nosso irmão padecendo e não oramos sequer pela vida dele.
Nós, às vezes, não temos condições financeiras, não temos como ajudar de outra forma, mas nós temos a melhor forma de ajudar, que é na oração. Veja que a oração da igreja livrou Pedro da prisão, que é o que diz o versículo de número 7, que o anjo veio, acordou Pedro e as cadeias caíram. Então Pedro, ele é liberto da prisão. Por quê? Porque enquanto o povo orava, Deus providenciava a libertação de Pedro. E eu quero perguntar para você no dia de hoje, nesse momento que você está me assistindo, qual é a prisão que tem te aprisionado? O que tem te aprisionado? O que você precisa que Deus faça por você? Eu quero te dizer que a oração, ela tem o poder de te livrar de qualquer prisão, seja dos vícios, de qualquer vício, ela vai te livrar. Ela vai te livrar da injustiça humana. A oração, ela vai trazer libertação e cura para a sua vida, para a sua casa. A oração, ela traz transformação de vida, não apenas para quem ora, mas por aquele por quem nós estamos orando. Você conhece alguém que precisa de oração? Ore. Você precisa de alguém que precisa de libertação? Ore pela vida dela. Você precisa de alguém que precisa de cura? Ore pela vida dela. E se você precisa, não tenha vergonha também de pedir oração para os irmãos. Porque enquanto Pedro estava preso, condenado à morte, a igreja fazia contínua oração e Deus enviou o seu anjo para libertá-lo daquela prisão e tirar o decreto de morte que havia sobre a vida dele. E é essa mesma ação que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer quebrar decretos na sua vida. Precisa de oração, precisa de fé, precisa de obediência a Deus. E tenha certeza que o que o homem decretou para a sua vida não vai se cumprir, porque Deus entra com um decreto novo na sua vida. Em nome de Jesus. Palavra do dia.